O Banco Mundial confirmou o cargo de diretor executivo vai para o Abraham Weintraub. Antes que a gente continue com esse vídeo, se você tem assistido os nossos vídeos diariamente e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toca o sininho de notificação. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha e compartilhar esse vídeo. Todo dia às 8 horas da manhã a gente tem gravado um vídeo novo para vocês. E peço que a contribuição de vocês para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. A grande polêmica sobre Abraham Weintraub. Se você escutar na imprensa tradicional, Globo, Veja, UOL, ele fugiu, ele é um foragido, tem que chamar o Interpol, porque ele é foragido. Foragido por quem? Pelo STF? Vamos ver aqui a matéria aqui da Record. O que a Record fala? Abraham Weintraub é confirmado como diretor do Banco Mundial. Abraham Weintraub foi confirmado como diretor do Banco Mundial. A informação foi divulgada pela instituição na noite desta quinta, dia 30. De acordo com a comunicação oficial, o ex-ministro da Educação foi eleito diretor executivo no Conselho do Banco, pelo grupo de países do chamado Constituency. Com isso, o Weintraub passa a representar um bloco formado por Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname e Trindade e Tobago. O Sr. Weintraub deve assumir o seu cargo na primeira semana de agosto e cumprirá o atual mandato que termina em 31 de outubro de 2020, quando a posição será novamente aberta à eleição, explica o Banco Mundial. Abraham Weintraub deixou o cargo de ministro da Educação no dia 18 de junho. O anúncio foi feito por ele nas redes sociais após a reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Agradeço a todos de coração, em especial ao presidente, o melhor presidente do Brasil, escreveu Weintraub à época. A situação do ministro já era complicada desde a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, em que o Weintraub sugeriu colocar os vagabundos do STF na cadeia. Sabe por que ele falou isso? Porque o STF barrou toda investigação contra eles, e barrou a investigação da Receita Federal contra o Gilmar Mendes, barrou a investigação da Polícia Federal, inclusive existe delação premiada da Lava Jato que coloca o Toffoli como um dos conspiradores da Lava Jato. O STF barrou a delação. O STF barrou várias operações da polícia, inclusive o STF declarou que qualquer operação feita nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo, que durante a pandemia, não era para fazer, que era proibido. O que o tráfico fez? Rock and roll. Mas eu vou falar do STF um pouco no final, gente, do vídeo. Então, continua assistindo aqui pra gente ir para a próxima matéria. UOL. Vamos ver aqui o formato que a UOL vai falar. Banco Mundial confirma que aceitou o Weintraub para diretor do Conselho. Primeiro, o Weintraub ele já foi contratado e empossado para trabalhar no Banco Mundial. Agora, ele era um candidato do Brasil para o cargo de diretor executivo do Banco Mundial. Mesmo que acabe o seu mandato em outubro, ele vai continuar trabalhando no Banco Mundial. Só não como executor, não na área executiva. Segunda coisa, engraçado, as pessoas que fizeram baixo-assinado, pedindo que não, que ele é foragido. Pois é, ele foi aprovado. Inclusive, ele está sob proteção do FBI americano, que é considerado como um refugiado.
Mas vamos continuar lendo aqui a matéria aqui. O Banco Mundial divulgou um comunicado na noite dessa quinta em que confirma o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi aceito para o cargo do diretor executivo no conselho da instituição. O Banco Mundial confirma que o senhor Abraham Weintraub foi eleito pelo grupo de países conhecido como Constituency, representado por os países que a gente já falou. A instituição fez questão de ressaltar no curto comunicado que o cargo de Weintraub não o torna funcionário do banco. Diretores executivos não são funcionários do banco, mesmo sabendo que está trabalhando lá. Eles são nomeados ou eleitos pelos representantes dos nossos acionistas. O Weintraub deixou o cargo no dia 18, após uma série de desgaste que trouxe para o governo. Não, ele não trouxe um desgaste. Ele simplesmente utilizou-se da nossa Constituição Federal, que é a liberdade de expressar o que bem quiser. Inclusive, como ele era um político, ele tinha também o chamado foro privilegiado, que é para muitos corruptos um oba-oba, porque só o STF pode prender e a gente sabe que o STF nunca prende. Mas pela lei, o foro privilegiado, para quem não sabe, ela dá a autonomia dos parlamentares falar o bem o que quiser como parlamentar sem sofrer nenhuma represária jurídica. Que a gente sabe que isso não acontece no Brasil. Então já começa com a primeira desinformação da imprensa. A principal delas foi o enfrentamento ao STF, explicado pela reunião ministerial de 22 de abril, que foi tornada em pública em decisão do ministro Celso de Mello. A reunião em que ele já estava falando e alertando que ele ia ser ministro, ia tomar posse no cargo como diretor. Ele falou isso. E ele, como diretor, ele pode ter acesso a todas as transições, se ele quiser, bancária dos ministros do STF, dos políticos do Brasil. Será por que estavam tentando prender ele? Será que foi por causa do comentário dele? Não. Porque uma vez você tendo um diretor executivo do Banco Mundial, você tem acesso às informações sigilosas. E aí ele pode simplesmente utilizar isso como um meio de combater a corrupção que acontece no Brasil. Além dos desgastes na área jurídica policial, agora membros do governo computam a derrota no Fundeb, a omissão do então ministro. Auxiliares de direitos do presidente, inclusive, não esconde a satisfação de ter o Weintraub bem longe. Deixa lá em Miami, disse o ministro em condição anonimato. Que é mentira! 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 Sabe por que a questão fala assim, condição de anonimato? Sabe quem deve ter falado isso? Deve ter sido aquela secretária da secretária, aquela pessoa que é de tão baixo escalão, que não gosta do Weintraub, que fala assim, deixa ele lá, o ministro falou isso. Não falou. Não falou. Primeiro porque, entendeu, os ministros que trabalham com o presidente da República sabem que ou se alinha com o presidente ou vai pra rua. Simples. Só que a nossa imprensa, qualquer ministro que vai para a rua é um desgaste do governo. Mas vamos para a matéria que eu acho mais engraçada, que é do blog PT, que se chama Brasil 24/7, que é um blog. Isso aqui não é jornalismo não. Eu conheço uma das escritoras desse blog e eu te falo, conversando com ela, é um blog. Não é nada mais, nada menos que um blog. Após fugir do Brasil usando passaporte diplomático, Weintraub é eleito para a diretoria do Banco Mundial. Primeiro, quem escreveu essa matéria é blog. Blog, eles não colocam o título do escritor. Primeiro, o Brasil 24/7
O cargo de diretor do Banco Mundial é um cargo político. E todo cargo político diplomático, eles precisam chegar com um período prévio para que ele seja aprovado pelo, primeiramente, o presidente do país, que é os Estados Unidos. Uma vez aprovado para o cargo diplomático, político, eles têm que passar por uma sabatina. E essa sabatina foi o que ele passou para poder ser eleito como diretor do Banco Mundial. Então, assim, ele não fugiu com passaporte diplomático. Quem fez isso foi o amiguinho da Dilma. Ele foi para a Itália, ele fugiu, porque a Dilma sabia que a PF ia prender ele. E ele sabia muita coisa e, ó, pegou o primeiro avião e desapareceu do Brasil. Mas vamos ler com um tom meio cínico dessa matéria. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi eleito nessa quinta-feira, dia 30, como diretor executivo do Banco Mundial. Weintraub deixou o MEC em junho em meio de umas sérias polêmicas. Ele é alvo de 2 inquéritos, um que apura suposto racismo contra chineses por falar que o vírus vem da China. Da onde que veio o vírus, ô esquerdinhas? O vírus vem de onde? Qual foi o país que começou a pandemia e que escondeu a pandemia até não poder esconder mais? China. Mas isso é racismo. O outro que apura ameaças a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ameaça? Chamar de ministro do Supremo Tribunal Federal vagabundo? Eu faço uma pergunta para vocês. Faz uma enquete agora, gente. Quem estiver assistindo esse vídeo quiser escrever aqui embaixo, aqui nos comentários. O que vocês pensam do STF? Eu te garanto que a gente fizer uma enquete com 1 milhão de brasileiros, 1 milhão de brasileiros vão falar que o STF é vagabundo. Se fizer com 220 milhões, vão falar que o STF, 90% vão falar que o STF é vagabundo. Então o que ele falou não foi uma ameaça. Porque quem estava ameaçando por processos, por perseguição política e ideológica, era sim o STF. Mas como, entendeu, o blog do PT tá feliz que o STF está perseguindo eles ficam quietinhos. Ele deixou o país de uma maneira irregular. Mentira. Utilizando passaporte diplomático quando já não era ministro da Educação. Também mentira. 2 mentiras. Primeiro, o passaporte diplomático, ele é vitalício. Ele tem validade. Passaporte diplomático, quando você vai assumir um cargo, que nem ele saiu do Brasil com o intuito de assumir o cargo como diretor do Banco Mundial. Esse era o cargo que ele assumiu. Então, um exemplo clássico, embaixador. Embaixador de Washington. Quando ele vai assumir um cargo, um embaixador no Brasil, lá em Washington, ele passa por um período de sabatina do governo americano. Não só aqui no Brasil, mas ele passa por um período que é um período de transição. Muitas vezes demora 2, 3 meses. Ah, mas ele é diplomático? Mas ele viajou sem estar no cargo como embaixador. Porque o presidente do país pode ou não falar, não quero esse embaixador. Pode mandar ele embora. Troca de embaixador. O presidente tem todo o direito. Todo país tem as suas leis diplomáticas. Nos Estados Unidos eu sei um pouco mais como funciona, porque eu morei lá. E lá nos Estados Unidos, o embaixador, ele tem que passar por um processo, por exemplo, o embaixador da missão permanente da ONU, antes de ele tomar posse no cargo dele, ele tem que passar pelo menos 1 a 2 meses no país fazendo os chamados trabalhos burocráticos para que ele possa ser aceito na ONU como embaixador da missão permanente da ONU. Tá? Então existe todo um processo que é lento. Então ele não viajou de uma maneira irregular. Segundo, mas ele não era mais ministro, então não podia ter passaporte diplomático. Pois é, ele saiu como ministro, saiu de ministro e foi para os Estados Unidos com o intuito de tomar posse
de diretor executivo do Banco Mundial, que é um cargo diplomático e político. Mas vamos ver a hipocrisia, que eu comecei a falar sobre o STF para vocês. Vamos ver um pouco da hipocrisia do nosso STF. Que novidade. Por quê? Porque o STF persegue políticos, opositores, exige que o Twitter bloqueia os bolsonaristas até fora do Brasil. O Twitter pode fazer se quiser. Fora do Brasil, o Twitter não tem que seguir regra de ninguém, não. O STF quis a cabeça do Trump, de tudo que é ter jeito. Inventou um inquérito falso, inconstitucional, para poder criar a cabeça dele. Só que o Trump decidiu de dar, como chama, ele virou um refugiado de um país por causa do nosso sistema judiciário. O mesmo STF vota numa lei, vota a favor do Witzel, um governador que foi comprovado que ele usou de verba pública para benefício próprio. O dinheiro que deveria ir para o combate ao coronavírus, ele simplesmente superfaturou tudo e enfiou no seu bolso. Aí o que o STF faz? Interfere de novo na questão da legislação do Brasil e fala que não, tem que ter outros políticos que vai votar. Vamos ver aqui a matéria aqui. A decisão do STF, que dissolveu a comissão que analisava o impeachment de Wilson Witzel e interrompeu o processo, deu um fôlego à permanência do governador no cargo, mas irritou deputados que contavam com a apresentação da defesa dele nos próximos dias. Ou seja, o que o STF fez é o seguinte: soltou vagabundo. O STF é o quê? Eles viraram o quê? Eles viraram advogados de corruptos. Eles não são juízes mais, eles são advogados de corruptos. Eles perseguem os opositores ideológicos e protegem os seus amiguinhos, como protegeram o Aécio Neves, protegeram o José Serra. O STF estava querendo proibir qualquer ação da Polícia Federal no Senado e no Congresso Federal. Proibir. Agora, duvido que se fosse algum parlamentar bolsonarista, eles iam proibir isso, né? Que nem aconteceu no caso do filho do senador Flávio Bolsonaro. Aí a LERJ decide recorrer ao próprio STF, que eu acho uma hipocrisia, que dissolveu a comissão que analisava o impeachment de Witzel. Ou seja, o STF persegue opositores políticos, censura qualquer um que tiver interesse. E outra, gente, existe uma coisa, se chama Deep Web. Você falou a palavra que não podia falar, Deep Web. Deep Web é o lugar que os manifestantes de Hong Kong se encontram para se reunir contra a China. A Deep Web é o lugar onde os manifestantes contra Maduro se encontram para criar os seus protestos. A Deep Web não é aquilo que vocês pensam, não. Então, aquilo que o STF está fazendo, de tentar censurar de qualquer maneira os opositores políticos, aqui que isso vai acontecer com o Brasil, você vai criar, e eu tenho falado isso para vocês, vai criar um grupo muito mais radical do que a Sarah Winter, muito mais radical. Só que esse grupo não vai estar no Facebook, esse grupo não vai estar nas redes sociais tradicionais, eles vão estar tudo usando o Deep Web e VPN. Para quê? Para que ninguém sabe o que estão falando, e aí na hora que acontece uma merda, desculpa o termo, gente, aí já é tarde demais. Então, a população brasileira já não acredita mais no STF. Quem acredita, sabe quem é? É os corruptos, os que apoiam os corruptos, e o que quer que vê o Brasil em chamas. Porque quem atrapalhou o governo para poder combater o coronavírus foi o STF. O decreto de 4 de fevereiro
Quem atrapalhou foi o STF. Quem atrapalhou, no caso do governo, começar a investir nas coisas certas foi o STF. O STF falou, não, os governadores que têm que tomar decisão por conta própria. Pois é. Alguns bilhões de reais desviados e alguns centenas de milhares de pessoas mortas. Aí agora vai culpa para quem? Para o Bolsonaro. Por que não? Porque ele não fez nada. Não. Ele trouxe vários brasileiros de volta em países que estavam numa situação muito mais perigosa do que a nossa, para trazer de volta para o Brasil. Ele comprou vários equipamentos hospitalar para combater o coronavírus, só que esses equipamentos, em grande maioria, nunca chegaram na mão da população. Por quê? Porque governadores fazem o quê? Pega, esconde, ou pega, rouba e revende e depois compra o produto superfaturado. É isso que eles têm feito. E o STF faz o quê? Ai não, o Whitson, tadinho, não quer que seja julgado. É isso que é a hipocrisia que a gente vive. Por isso que eu falo, entendeu? Que o Adam entrou, fez a melhor coisa. Melhor coisa, no meu ver, ele, de sair do Brasil e se tornar um refugiado nos Estados Unidos. E agora, como diretor do Banco Mundial, você vai ver o quanto que esse povo vai ficar com medo. Por quê? Porque o Banco Mundial faz o quê? Controla toda a transação mundial do seu país. Aí vai ver que tem um político que tem não sei quantos bilhões de dólares, toda hora você entendeu, mudando, fazendo transação. Aí chega, repassa todas essas informações para quem? Para a Polícia Federal. E a Polícia Federal burra que não é nada, joga na imprensa. Vamos ver os próximos capítulos. Quero agradecer por vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva, toca o sininho de notificação e se você gostou desse vídeo, dá um joinha e compartilha esse vídeo para todo mundo. Graças à ajuda de vocês, a gente está cada vez crescendo com muito mais força. Eu espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira e até amanhã, gente.